Fala, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma aula de Direito Penal, ainda sobre a matéria da parte de exclusão de ilicitude. Na aula anterior a gente estava falando sobre o estado de necessidade e nesse bloco vamos iniciar os estudos com relação à legítima defesa. Senhores, sem demora, já vamos para a lousa, tá? Causas de exclusão de ilicitude, causas legais de exclusão, legítima defesa, artigo 25 do Código Penal. Trata-se da seguinte forma, senhores, é trazido da seguinte forma o caput desse artigo. Entende-se em legítima defesa quem, usando ponderadamente dos meios necessários, repele a injusta agressão atual ou eminente. Atual ou eminente. Aí vocês vão lembrar da aula anterior que eu falei que aqui surge a situação de perigo iminente, tá? Onde eu posso aplicar a legítima defesa, e no estado de necessidade não tem, tá bom? Por mais que exista divergência doutrinária, mas no texto da lei, no texto frio da lei, né, não temos a aplicação do estado de necessidade em perigo iminente, só da legítima defesa. A direito seu ou de outro. Parágrafo único. Observar os requisitos previstos no caput desse artigo, considere-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Isso aqui foi incluído, senhores, pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime. Tranquilo? Senhores, antes de a gente avançar para a parte dos requisitos da legítima defesa, é importante a gente abrir uma aspa aqui para fazer uma análise com relação ao seu conceito, tá? Inicialmente é importante ressaltar que a legítima defesa ela é inerente à própria condição humana. É um instituto defensivo do homem inerente à sua natureza. Deste modo, o ordenamento jurídico não poderia criminalizar condutas praticadas nesse contexto. Beleza? É importante também, senhores, a gente observar que a autotutela, a defesa de direitos com as próprias forças, né, é, em regra, vedado no nosso ordenamento jurídico. Eu não é? Sim, realmente ele é vedado. Contudo, senhores, em hipóteses excepcionais, considerando que o Estado não estará presente em todos os momentos para tutelar os direitos protegidos, admite-se a autotutela. Deste modo, senhores, vamos pensar aqui num exemplo aqui rapidão para a gente avançar. Senhores, o indivíduo que mora na zona rural, tá? Onde para chegar lá, para uma viatura chegar lá para ajudar ele, é 2-3 horas de estrada de chão. Senhores, uma situação dessa, se alguém, criminosos forem lá na zona rural e tentarem contra a vida desse rapaz, produtor rural que seja, ou caseiro, tá? Pô, ele vai ter que cruzar os braços e esperar o Estado lá prestar apoio para ele? Dá tempo? Não dá, senhores. Não dá. O Estado, ele não consegue proteger todos. Vai existir situações em que o Estado vai autorizar a autotutela, tá? Você proteger os seus direitos, tá? O indivíduo que está lá isolado, ele vai esperar 3-4 horas chegar uma viatura para ele resolver aquele problema dele? Não, senhores, tá? Por isso que existe, um dos motivos, né, que existe o estatuto ou a exclusão de ilicitude por meio da legítima defesa dentro do Código Penal. Tranquilo? Avançando, senhores, Qual a natureza jurídica da legítima defesa? Em nosso ordenamento jurídico, com a previsão no artigo 25 do Código Penal Brasileiro, a legítima defesa é tratada como causa genérica de exclusão da ilicitude. Beleza? E quais são os requisitos para a aplicação da legítima defesa? Senhores, requisitos, até repetir aqui, considerem isso aqui, tá, senhores? Os requisitos aqui, senhores, para a aplicação da legítima defesa é a agressão injusta, atual ou eminente, contra direito próprio ou de terceiro. A reação, eu vou ter o uso dos meios necessários,
e o uso moderado desses meios. Tranquilo? A legítima defesa se desenvolve sob o binômio de agressão e reação. Deste modo, pressupõe da agressão e reação injusta, atual ou eminente contra direito próprio de terceiro, uso dos meios necessários e uso moderado desses meios. Continuando. Requisito. Primeiro, agressão injusta. Nos dizeres do professor Cleber Masson, a agressão é toda ação ou omissão humana. Toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, que lesa ou expõe a perigo de lesão um bem ou interesse consagrado pelo ordenamento jurídico. No termo agressão, somente é utilizado para agressões humanas, tá bom? Deste modo, senhores, as ações praticadas instintivamente por animais não são consideradas agressões humanas, salvo se for utilizado como instrumento para ataque humano. Então, assim, senhores, em regra, a prática de ações instintivas por animais para agredir humanos não é legítima defesa, tá? Se um animal vai atacar um ser humano, não é legítima defesa. Mas se o animal for utilizado como instrumento aí sim, senhores, eu posso aplicar a legítima defesa. Tranquilo com relação a isso? Como que seria isso aqui, professor? Olha, senhores, seria o seguinte: professor Mourão, já com rilia com o professor Jefferson, pega o cachorro dele, vamos supor que ele tem um pitbull, e direciona o cachorro dele à minha direção e manda que esse cachorro me ataque. Perceba, senhores, esse animal está sendo utilizado como instrumento da prática de um crime, é ou não é? Sim, né, senhores? Nessa situação, o meu reagir, entendeu? A minha defesa aqui, senhores, eu estarei, se eu reagir, no caso, né, eu estarei amparado pela a legítima defesa. Entenderam a relação aqui nessa situação? Continuando. É possível legítima defesa contra inimputáveis? Primeira pergunta aqui, senhores. E aí? Existe legítima defesa contra inimputáveis? Senhores, a resposta para essa primeira pergunta aqui é o seguinte: a doutrina se posiciona majoritariamente no sentido que sim, tá? Tranquilo? Então, doutrina majoritária vai dizer que sim, tá? Veja que a conduta do inimputável, apesar de não haver culpabilidade, que é o que a gente vai estudar lá na matéria da culpabilidade, tá? Ela é típica e ilícita e, portanto, apta a ser repelida pela legítima defesa, tá? Registramos aqui, senhores, o posicionamento em sentido contrário de alguns outros professores. Por exemplo, o professor Nelson Hungria é contra isso aqui, tá? Porque para ele, os inimputáveis se equiparam a animais. Quando repelidos, configuraria então aqui, senhores, o estado de necessidade e não legítima defesa. Mas esse entendimento do professor Nelson Hungria, ele é uma corrente minoritária, tá bom? Só tenham esse conhecimento das duas correntes, tá bom? Tranquilo?
A segunda pergunta aqui, senhores, seria possível a prática de legítima defesa contra uma omissão ilícita? Senhores, a resposta aqui é que sim também, tá? Sim. Para Messing, ele fornece como exemplo do carcereiro que tem o dever de liberar o recluso, cuja pena já foi integralmente cumprida, com a sua omissão ilícita, inevitavelmente agride um bem jurídico do preso, autorizando a uma reação em legítima defesa. Seria mais ou menos assim, senhores, o cara foi liberado para ser solto, né, o preso, e o carcereiro tá lá segurando ele ainda, não deixa ele embora, entendeu? O preso pode reagir em legítima defesa. Olha que coisa mais louca. Mas sim, tá? Existe essa possibilidade. O carcereiro está prendendo, está deixando de dar o direito à liberdade do indivíduo, que é o direito dele, entendeu? E ele pode reagir em legítima defesa. Quem? O preso, tá? Então, atenção com relação a esse ponto aí. Outra pergunta, senhores. Admite-se legítima defesa da honra? Senhores, isso aqui, já foi debatido pela doutrina e também pela jurisprudência. E o STF entendeu que não, tá? Quem tiver interesse de olhar, depois dá uma olhada lá no bojo do julgamento da ADPF, número 779, que vai dizer lá, senhores, que a tese da legítima defesa da honra, ela é inconstitucional. Tranquilo? Fácil, né, senhores? Vamos continuar? Requisito 2. Agressão atual ou eminente. Diferentemente do que ocorre em relação ao estado de necessidade, a legítima defesa autoriza que a agressão seja atual ou eminente. Não seria razoável exigir que o agente tivesse sua integridade ofendida para só então poder repeli-la. Senhores, aqui observação. A agressão passada ou a agressão futura e remota, ela não é autorizada, tá? Ela não autoriza a incidência da legítima defesa. Então, eu vou até anotar aqui para vocês, Não autoriza a legítima defesa. A agressão futura a agressão passada ou a agressão remota. Porque, senhores, no caso da agressão passada, justamente em razão de configurar, na verdade, como uma vingança, tá? Na agressão futura, por se configurar como uma fórmula de desestimular as pessoas a buscarem o auxílio das autoridades públicas quando sofrerem ameaça. Tranquilo? Então eu não aplico, tá, senhores, a legítima defesa, a agressão futura, passada e remota. Pergunta-se qual seria o conceito de agressão atual ou eminente. Senhores, anotem aí, anotem no caderno de vocês. Atual é a agressão presente,
tá? Eu tenho uma agressão presente. Isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou a lesão ao bem jurídico. Um exemplo aqui, senhores, a vítima é atacada por golpes de faca, tá? Está sendo golpeada por faca no caso, né? Ele iniciou a conduta de esfaquear uma pessoa, tá bom? Isso é uma agressão atual. Já a agressão iminente, senhores, é o seguinte: é uma agressão prestes a acontecer, tá? Prestes a acontecer. Nessa situação, vamos utilizar como exemplo a situação em que o agressor anuncia à vítima a intenção de matá-la e vem em sua direção com a faca, uma faca na sua mão. E aí, senhores? Perceba, aquela que se torna atual em um futuro imediato, tá? É uma agressão atual em um futuro imediato. O agressor está com a faca em mãos e está indo em direção à vítima. Isso é agressão iminente. Tranquilo? Continuando. Requisito 3 é a agressão contra direito próprio ou de terceiro. Observe que a legislação não exige que o bem defendido seja de propriedade do defensor, autorizando que a defesa ocorra em relação a bens jurídicos de terceiros. Senhores, em relação a bens jurídicos aqui, é importante fazer algumas observações. O bem jurídico, senhores, ele pode ser próprio de terceiro, né? Não só a vida ou a integridade física são passíveis de proteção legítima defesa. Toda a ordem de bens jurídicos podem ser tuteladas e protegidas pela legítima defesa. É possível a legítima defesa contra ataques ou a bens de pessoas jurídicas ou mesmo bens jurídicos do Estado. E é possível ainda a defesa por meio de legítima defesa, inclusive contra ataques atuais ou iminentes de fetos ou nascituros, tá? Como exemplo. Pergunta aqui para os senhores, sabendo disso, né? Pergunta aos senhores: a conduta do sniper, o atirador de elite, que atira no agressor, que tem a vítima na condição de refém, ela é abrangida pela excludente de licitude? E aí, senhores? Eu vou abranger essa ação pela excludente? Sim, tá, senhores? Aqui ela é claramente abrangida como excludente. Veja que se enquadra perfeitamente nos requisitos que estamos analisando. Trata-se de uma agressão atual, eminente contra o direito do terceiro. Deste modo, majoritariamente, a conduta do sniper aqui, senhores, que dispara contra o agressor que tem refém em sua posse, sempre foi doutrinariamente tratada como legítima defesa. Vale destacar que a partir de 2019, com a entrada em vigor da Lei 13.964, que é a lei do pacote anticrime, passou a constar expressamente no parágrafo único do artigo 25 a possibilidade de aplicação da excludente quando se tratar de condição em que o agente de segurança pública que repele a agressão atual ou eminente praticada por agressor que mantém vítima em condição de refém. Tranquilo? Senhores, até agora tá
macio, né? Tá fofo, tá tranquilo, né? Perceba aqui, senhores, ó, que essa parte do atirador, do sniper aqui, ela já era, como já dito, né, adotada pela corrente majoritária como possibilidade de exclusão de licitude pela legítima defesa. O que o legislador fez aqui, senhores? E só colocou no papel aquilo que já era adotado, tá bom? Só tornou legal aquilo que já era adotado. Acrescentou-se um parágrafo único no artigo 25, tá? Autorizando o uso da legítima defesa contra o bem jurídico que seria de terceiro e seria vida nessa situação. Tranquilo? Continuando. Requisito 4 da legítima defesa, meios necessários. Os meios necessários são aqueles menos lesíveis. Colocados à disposição do agente e que sejam capazes de repelir a agressão atual ou iminente. Observem assim os requisitos. O meio menos que lesivos, né, à disposição do agente que reage, capaz de repelir a injusta agressão. Deve ser um meio eficiente, tá? Ele tem que ser um meio eficiente. Desse modo, a análise deve ser feita a partir da situação concreta, pois a reação até pode ser desproporcional, quando o agente não possui outro meio menos lesivo apto a repelir a agressão que sofre. Tranquilo? Senhores, vamos voltar aqui para dar um exemplo, tá? Professor, me ajuda com um exemplo aí que ficou confuso. Vou ajudar, filho. Ó, presta atenção. Vamos lá. Vamos supor que o Gabriel vai agredir o Mourão. Gabriel tá com uma espada, tá? E vai agredir o Mourão. O Mourão tem à sua disposição uma metralhadora, um revólver, uma faca e sua aptidão física como professor de jiu-jitsu, 3º grau, 4º grau, não sei, faixa preta. Senhores, percebam, ó, meios necessários para repelir a injusta agressão. Meio necessário para repelir a agressão do Gabriel, que está com a espada na mão. Primeira opção aqui, menos lesiva, aptidão física, força física, conhecimento técnico da arte marcial. Mourão vai arriscar a vida dele, porque ele sabe jiu-jitsu, e vai tomar a espada na mão do Gabriel, senhores, usando o jiu-jitsu. Se ele tem outra opção? Não, né, senhores? Esse meio aqui está abaixo do meio utilizado para agressão, que é a espada. O que vai fazer? Vai pular. Vamos para a faca, senhores. Mourão tem a faca à disposição dele. Faca contra espada. Mourão vai arriscar e com a faca menor do que a espada? Não, senhores. Não, faca não. Pulou também. Senhores, ó, eu tenho um revólver à disposição. Opa, peraí. Eu tenho uma arma de fogo. A arma de fogo está acima da espada de Gabriel. Segundo a doutrina, senhores, o Mourão, né, no exemplo dado, vai utilizar o revólver, então, que é um meio lesivo acima do meio utilizado para agredir, entendeu? Para o agredir, no caso, né? Que é o meio que o Gabriel está utilizando para agredir o Mourão. Tranquilo? Entenderam, senhores, isso aí? A escolha do meio menos que lesivo, por mais que seja um meio menos que lesivo, tem que ser um meio que garanta, entendeu? Que vai ser cessada a injusta agressão. Beleza? Continuando, senhores. Requisito 5. Senhores, antes de avançar para esse requisito, vamos voltar aqui para o meio
meios necessários. E vamos lembrar só de uma coisa aqui, ó. Na legítima defesa, aqui na legítima defesa, inexiste a aplicação do cômodos dissensos. Em outras palavras, uma vez constatada a injusta agressão, o agredido pode rebatê-la, não se lhe é exigido a fuga do local. Ponto, tá, senhores? Eu não posso exigir da vítima que ele fuja. Assim, na legítima defesa, o agredido não está obrigado a fugir ou mesmo a pedir socorro às autoridades, tá? A lei penal apenas exige a utilização moderada dos meios necessários para repelir a injusta agressão, tá bom? Então percebam, senhores, ó, aquilo que eu adoto lá no estado de necessidade, aqui não é adotado, tá bom? Eu não tenho a obrigação de fugir, tá? Tranquilo? Vamos avançar, senhores. Requisito 5. Uso moderado dos meios necessários. O uso dos meios necessários deve ocorrer na estrita necessidade de repelir a injusta agressão. Qualquer conduta que exceda o necessário para a defesa poderá ser tratada como excesso. Assim, o agente será responsabilizado caso haja um excesso, o qual poderá ser doloso ou culposo. Logicamente aqui, senhores, ó, não se exige que para essa análise seja feito um cálculo matemático, um cálculo exato, tá? Porque não é factível que se exija essa exatidão de pessoas que estarão submetidas em situação de estresse e nervosismo. Exige-se aqui, senhores, no entanto, a proporcionalidade no uso dos meios necessários, de forma que não se desconstitua a ideia do Instituto de que defender os bens jurídicos em situações de risco, tá? O excesso, senhores, pode provocar o quê? Pode provocar que o agente vai responder pela conduta de forma dolosa ou de forma culposa. Beleza? Tranquilo? Continuando. Quanto à forma de reação, temos aqui a agressiva, que é agressiva ou ativa, né? Aquela em que a reação contra a agressão ela é injusta, configura um fato previsto em lei como infração penal. A defensiva ou a passiva, que no caso é aquela em que a reação consiste em conter a agressão sem a caracterização do fato típico. E quanto à titularidade do bem jurídico protegido, eu tenho ela como própria, o agente defende o bem jurídico de sua titularidade. E de terceiro, o agente defende o bem jurídico de outra pessoa. Quanto aos aspectos subjetivos de quem se defende, ela pode ser real, que é aquela em que estão presentes todos os requisitos do artigo 25, onde vai se excluir a ilicitude e, em consequência, o crime. Ela pode ser imaginária, tá? O agente equivocadamente supõe presentes os requisitos da legítima defesa. Subjetiva ou excessiva é aquela em que o agente, por erro excusável na apreciação da situação fática,
excede os limites da legítima defesa, o agente poderá ou não responder pelo excesso, a depender do caso concreto. Ou sucessiva, é o caso em que o sujeito que sofreu a agressão injusta reage à legítima defesa, porém com excesso na agressão. Como esse excesso é uma agressão injusta, o que inicialmente era agressor fará jus à legítima defesa, sendo possível, portanto, a legítima defesa sucessiva. Senhores, encerramos a parte da legítima defesa. Aguardo os senhores na próxima aula, onde a gente vai dar o tapa final aqui nessa parte do estatuto aqui da exclusão da ilicitude, tá, senhores? E vamos avançar na matéria, tranquilo? Aguardo os senhores no próximo bloco. Fique com Deus e até mais. Avança!